que o senhor trouxesse inicialmente a sua avaliação sobre o timing das declarações de Trump, né, que foram feitas justamente às vésperas dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU solicitada pela Venezuela. Qual a relação que a gente pode ler nisso tudo, professor? Boa noite, Raquel. Nós temos um cenário muito específico, né? Ou seja, toda essa tensão com a Venezuela é uma tensão que nós chamamos de unilateral, ou seja, são iniciativas dos Estados Unidos com relação ao governo venezuelano e nessa escalada aí com relação a toda essa frota naval e um contingente enorme de militares estacionados ali no Caribe. Então, isso é um primeiro ponto. Com relação ao Conselho de Segurança, levar algum tipo de reivindicação tem um aspecto um pouco mais simbólico, porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele funciona por resolução, e as resoluções que têm vigência são aquelas que são aprovadas por todos os membros sem veto, né, daqueles países que podem vetar, dentre eles os Estados Unidos, né, ou seja, que podem vetar uma resolução. Então, é claro que o governo venezuelano está procurando todos os meios para tentar se manter no poder, manter contatos internacionais, não permitir esse isolamento. O isolamento que o governo Trump busca fazer não é só econômico, é um isolamento também geopolítico. Então, o governo venezuelano vem buscando esses canais, mas, obviamente, que isso não vai ter um efeito concreto contra enormes porta-aviões estacionados ali. Alexandre, você acredita que o tipo de discurso de Trump realmente impacta diretamente nas negociações dentro da ONU, de acordo com a sua experiência em relações assim? O Conselho costuma considerar um discurso como esse nas negociações? Não. O Conselho funciona de modo também unilateral, não é uma instância de convencimento, né? Ou seja, não é um lugar de debate. Os países importantes, que são Rússia, China, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, já chegam com as suas posições e eles não estão abertos à persuasão. Inclusive, se nós procurarmos resoluções que o Conselho emitiu nos últimos 30 anos, são pouquíssimas, né? São pontos de acordo com relação a questões muito distantes dos interesses geopolíticos desses países. Então, hoje eu posso te falar como vai ser a votação, né? Venezuela vai fazer uma manifestação, o Conselho vai propor uma resolução, essa resolução vai ser aprovada, talvez pela China ou com abstenção da China, aprovada pela Rússia, com o veto dos Estados Unidos e provavelmente com o voto contrário da França e da Grã-Bretanha. E os outros países que às vezes compõem ali os outros 10 lugares vão fazer uma posição talvez pró-Venezuela. Esse é sempre o resultado, porque a instância, ela é uma instância diferente, ela não é um conselho no sentido que eles vão lá para papear, eles vão lá para levar os seus interesses, e às vezes esses interesses são comuns, muito raramente. Bom, o presidente dos Estados Unidos, inclusive, voltou a afirmar que seria inteligente Nicolás Maduro deixar o poder, né? Já é reincidente essa tentativa, essa sugestão que Trump dá para Maduro simplesmente deixar, renunciar. Enfim, como é que essa fala, essa provocação se enquadra no histórico da política externa dos Estados Unidos em relação à Venezuela? Professor, acredito que seja algo de fato que já foi observado anteriormente em algumas situações. Os Estados Unidos já tiveram vários momentos de pressão, sobretudo no Caribe. Antes, o episódio mais parecido é quando foi deposto o Manuel Noriega em 89, que era presidente do Panamá, inclusive com uma escalada que era o dobro do tamanho dessa, tinha 30 mil militares ali, né? E ainda teve mortes, provavelmente civis, que pegaram muito mal para os Estados Unidos. E nós temos a grande pressão sobre Cuba, né? E com relação à Venezuela, os Estados Unidos vêm se mantendo numa distinção, uma posição bastante ambígua nesses últimos 26 anos aí entre governo Chaves e governo Maduro. Mas desde o primeiro Trump, antes do Biden, já houve uma pressão, nada tão parecido. Com relação ao Biden, houve falas pró-democracia, né, porque de fato a Venezuela ela rompe com o Pacto de São José, que ela é
uma aderente, né? Mas os Estados Unidos agora tomam uma posição extremamente dura durante esse governo Trump.